Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal Teologia Simplificada. Sou o pastor Felipe Mercadante e vou estar conduzindo vocês através dos nossos estudos. Meu irmão, desde já eu quero convidar você a se inscrever no canal e ativar as notificações para que você possa ser avisado toda vez que eu colocar um vídeo novo, uma aula nova, você possa receber a notificação e com isso já poder assistir ou já deixar separado para quando chegar o momento de fazer esse estudo lá na sua igreja, você já está com o material pronto ali para você estudar e estar afiado. Também não se esquece de pegar aqui embaixo na descrição, o link aqui embaixo na descrição, você consegue baixar o PDF com os slides que eu usei nessa aula para que você possa também usar com a sua igreja. E uma última coisa que eu gostaria de te pedir é para que você compartilhasse esse vídeo com outros irmãos conhecidos seus de outras igrejas batistas aqui do estado de Minas, que porventura estejam usando esse material, para que esse material possa também alcançá-los e possa ser uma bênção também na igreja deles. Posso contar aí com a sua ajuda? Eu espero que sim. Bom, hoje nós vamos ver o nosso estudo, no estudo 45, os valores verticais do reino de Deus. Isso mesmo, os valores verticais do reino de Deus. Nós vamos ler o texto, o mesmo texto que nós lemos no estudo, né? Primeiro reino. A gente vai ler esse mesmo texto aqui em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos por quanto à vossa vida, com que comereis ou com que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por mais que andeis ansiosos quanto ao que vestir, olhai para os lírios do campo, crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema, ou em outras versões, né, o seu mal. Bom, nós estamos estudando os valores do reino de Deus. Quero explicar a você primeiro que nessas próximas lições nós vamos entrar nos valores propriamente dito. Na última lição, na 44, nós falamos sobre a prioridade do reino de Deus. E aí falamos o porquê que o reino de Deus ele precisa ter o lugar de primeiro na nossa vida. Você vai lembrar que no finalzinho da aula, né, se você por acaso aí ficar na dúvida, volta lá, mais ou menos ali do meio para o final, que você vai ver que eu explico que o conceito de reino nos dá uma ideia de não somente a figura do rei, mas de alguns outros elementos, como o povo, o território daquele reino e a finalidade, o bem comum daquele reino. E aí, depois a gente falou sobre os valores do rei do reino, aquilo que o rei valoriza. Então, hoje nós vamos, o contexto aí, que eu coloquei para vocês no slide, não é necessariamente o contexto da passagem de Mateus capítulo 6, mas é o contexto para nós dessa lição, tá certo? Imaginando que a gente está numa continuidade. A lição 44, 45 e 46 são uma sequência. Então, nesse caso, a gente está dando continuidade. Esse contexto, então, vai dizer assim, ó, ter o reino de Deus como prioridade em nossas vidas, é um grande desafio diante de tantas distrações que o mundo moderno nos oferece. Para que alcancemos tal objetivo, precisamos experimentar um verdadeiro realinhamento de valores e prioridades.
Então, deixa eu explicar essa primeira parte. Veja só, o desafio é a busca pelo reino de Deus na minha vida, pessoalmente falando. Como eu busco o reino de Deus enquanto lugar de primeiro, para que diante de tantas coisas, de tantas outras buscas que eu falei aqui na aula passada, buscas legítimas, né? Como desejar melhorar no emprego, na carreira, no trabalho, na família, na saúde, todas essas buscas eu posso ter, mas uma busca precisa ser primeira. Ela precisa ocupar o lugar de primeiro, e a busca pelo reino de Deus. Fazer isso é um desafio. Concorda comigo? Acredito que você concorde aí comigo, né? Diante de tantas coisas que a gente tem como distração. E o que eu vou colocar aqui a partir desse estudo é: só é possível que isso aconteça, que o reino de Deus passe a ser primeiro lugar, se na minha vida ocorrer uma espécie de realinhamento de valores. Então Deus realmente precisa mudar as coisas do lugar, para que aí então eu possa ter o reino de Deus como primeiro. Do contrário, isso não vai acontecer. Tá certo? Então, é isso que eu quero que você entenda nesse primeiro momento. Isso só acontece na vida de alguém, não porque essa pessoa um dia vai lá e caiu, né, um tijolo na cabeça dela, ela começou a pensar nisso. Não, é o Espírito Santo trabalhando em nós para ter esse realinhamento de valores, ok? Agora vamos para a segunda parte do contexto. O fato é que para andarmos juntos com o Senhor, também precisamos estar de acordo com Ele. E estar de acordo, nesse caso, significa ter os mesmos valores. Só assim, nossas prioridades estarão em conformidade com o reino. Esse estar de acordo que eu coloco aqui para vocês, entre aspas, eu quero me referir àquele verso que diz assim: como, pois, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não é assim o versículo? Se você lembrar aqui qual é o versículo, coloca o endereço aqui embaixo nos comentários. Como, pois, andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? Então, como é que eu vou andar com Deus se eu não estiver de acordo? E para estar de acordo com Deus, significa valorizar o que Deus valoriza. Dessa maneira, eu passo a andar junto com Ele, eu passo a entender o que é que Ele dá valor no reino, e eu valorizando as mesmas coisas que o meu Deus valoriza, logo, esse reino passa a ser prioridade também na minha vida. Certo? Então, por isso que a grande ideia desse estudo, desse nosso estudo, é os valores verticais, que a gente dividiu em dois grupos, né? Depois eu vou explicar. Os valores verticais do reino são aqueles que nos colocam em comunhão direta com Deus. Quanto mais espaço esses valores do reino de Deus ocuparem em nossos corações, mais o reino de Deus ocupará o lugar de primeiro em nossas vidas. Então, veja aqui. Quanto mais aquilo que Deus valoriza for uma realidade para mim, e eu também valorizar estas coisas, mais eu vou ter a convicção de que o reino passou a ter o lugar de coisa principal. Lembra que a gente usou essa expressão? Coisa principal. A coisa principal no lugar da coisa principal. O reino de Deus no lugar do reino de Deus, primeiro, na minha vida. A gente dividiu esse estudo em dois blocos. Como são 7 os valores do reino, a gente dividiu em duas categorias. Os valores verticais, que tem a ver com a nossa relação e Deus, certo? E os valores horizontais, que são valores, né, o nosso rei valoriza, mas eles são relacionados aos nossos semelhantes. Então, existem os valores verticais, que vão fazer referência entre a minha relação com Deus, e os valores horizontais, que têm a ver da minha relação com os meus semelhantes. Certo? É só isso que eu quero que você perceba nesse primeiro momento. Por isso que a gente está falando aqui dos valores verticais do reino de Deus, são aqueles que nos colocam em comunhão direta com Deus. Como a nossa revista fala de práticas do amor, no segundo momento a gente vai perceber esses valores na relação com o outro. Então, como é que ficou a estrutura? Nessa primeira etapa, nesse primeiro conjunto, a oração, o estudo da Bíblia e a adoração. Veja que todos esses tópicos, oração, estudo da Bíblia e adoração, tem a ver com o quê? Com a minha relação com Deus. Essa relação direta. Então, Deus valoriza a oração? Obviamente que sim, a gente vai explicar. Deus valoriza que você leia e estude a palavra? Com certeza. A adoração? Com toda certeza. Você foi criado para adorar a Deus, não é verdade? Então, esses valores até então só se relacionam entre você e Deus. Ok? Então, vamos passar para a gente
falar um pouco mais sobre cada um, e aí, à medida que a gente for falando, eu vou explicando melhor. Na primeira etapa da estrutura, a gente fala de oração. E a oração é um diálogo com Deus, uma conversa em que falamos com Ele e o ouvimos. Assim como todo relacionamento é construído por meio do diálogo, nosso relacionamento com Deus é construído à base da oração e da leitura da sua palavra. Pedi e vos será dado, buscar e acharei, bater e a porta vos será aberta. Então, o que a gente está falando? De oração. Ter um diálogo com Deus, manter íntima comunhão com Deus através da oração, através dessa conversa com Deus, onde eu falo com Ele tudo aquilo que vai no meu coração. Eu não vou, aqui nos nossos próximos estudos, né? No caso esse e no próximo, me ater profundamente. O nosso objetivo não é fazer um estudo exaustivo de cada valor. Não é esse o ponto. Eu não vou ficar aqui, então, me aprofundando muito, até porque esses valores já foram apresentados, na verdade todos, né? Já foram apresentados em algum momento dessas lições. Por quê, pastor? Porque não tinha como falar de relacionamentos na igreja, relacionamentos que Deus aprova, relacionamentos saudáveis na igreja, ferramentas para a construção de relacionamentos saudáveis na igreja, sem falar desses assuntos. Entende? Sem falar desses valores, daquilo que o nosso rei valoriza. Então, esse é o nosso primeiro relacionamento com Deus. Então, a gente não vai necessariamente aprofundar, eu só quero que você perceba. A oração é um valor para o rei do reino? É. Então, logo, o crente também precisa valorizar a oração. Porque como é que eu vou construir um diálogo com alguém que eu não converso? Faz sentido isso para você? Como é que a gente vai construir um relacionamento profundo com uma pessoa que a gente não tem comunicação? Como é que faz? Percebe? É esse o ponto, é perceber isso. Tudo começa pelo meu relacionamento com Deus, através da oração. Depois, através das Escrituras. Então, as Escrituras são um valor para o reino, porque elas refletem a comunicação que Deus deseja ter com o seu povo. Então, se no primeiro momento eu estou orando, e aqui é a comunicação do povo para Deus, nesse segundo momento, na leitura da palavra, eu preciso perceber que quando eu abro a Bíblia, agora é Deus falando comigo. É a comunicação de Deus com o seu povo. Então, o que Deus deseja falar comigo? Eu só vou saber se eu valorizar a palavra. Enquanto a palavra não for um valor para mim, eu fico sem essa parte do diálogo, da comunicação. É de mim para ele na oração, mas é dele para mim através da palavra. E aqui há esse fluxo do diálogo. E depois a adoração. Um dos valores centrais do reino de Deus é, sem dúvida, a adoração. Isso porque a maior razão da nossa existência é a adoração a Deus. Essa é a missão principal do homem. Adoração é atribuir honra a quem consideramos ser digno de ocupar um lugar de destaque na nossa vida. Lá em Isaías, capítulo 43, verso 7, vai dizer que ele nos criou e nos formou para a sua própria glória. A razão da existência do homem é a glória de Deus. Então você foi criado para dar a ele glória, certo? Para que a sua vida seja uma vida de adoração. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa, seja uma expressão de adoração a Deus. No estudo, na revista, você vai encontrar uma espécie de, vamos dizer assim, estudos resumidos de cada um desses pontos. E aí, talvez aqui valha a pena você se aprofundar mais um pouco na revista, apenas para entender a dinâmica. Mas o nosso objetivo aqui nessa aula é fazer com que você compreenda por que esses foram escolhidos como valores do reino de Deus e valores verticais no reino de Deus. Deus valoriza a adoração? Obviamente que ele valoriza. Ele te criou para a sua própria glória. Então, Deus valoriza a adoração. E aí, no estudo em si, você vai ver alguns erros de como não se deve fazer adoração e como essa adoração precisa ser praticada. Vou mencionar aqui rapidamente, não está aí no seu slide, mas você consegue acompanhar isso na revista. Adoração a Deus não está em lugares sagrados, não está em um lugar. Ela não pode ser sem entendimento, sem compreensão, sem razão, né? A gente tem visto por aí
exemplos de adoração, um verdadeiro frenesi emocional, muitas vezes nada tem a ver com o evangelho. Então, a adoração não pode ser fora da pessoa de Jesus, né? A adoração precisa ser com base na pessoa de Jesus, não é a anjos, não é a imagens, não é a estátuas, não é a lugares, não é a pessoas, mas é a pessoa de Jesus. Na adoração precisa ser bíblica. Então, se uma prática dita de adoração não tem respaldo bíblico, ela não deve ser praticada na liturgia do culto, ela deve ser eliminada. A nossa adoração precisa ser bíblica, porque é isso que Deus valoriza. Como a gente falou na palavra, né? Toda a escritura é divinamente inspirada. E lá no final fala, a fim de que todo homem de Deus tenha pleno preparo para toda boa obra. Então, toda boa obra que Deus deseja que eu e você venhamos a realizar, está na escritura. Então, a adoração é uma boa obra? É uma boa obra. Então, ela também está na Escritura como fazer isso. A nossa adoração precisa ser em espírito. Isso quer dizer que ela precisa ser oferecida a Deus de todo o coração e sob a condução do Espírito. Então, veja, dessa maneira a gente compreende o porquê que a oração, a leitura da palavra e a adoração vão ser os primeiros valores que a gente precisa compreender. Deus valoriza essas coisas. Então, essas coisas também precisam ter valor para nós, para que a gente possa andar juntos. Nas nossas considerações finais, na busca por ter o reino de Deus como prioridade em nossas vidas, precisamos começar por ter a oração, o estudo da Bíblia e a adoração como práticas constantes em nossa rotina diária. Assim, daremos o primeiro passo para ter o reino de Deus, para que o reino de Deus ocupe o lugar de primeiro em nossos corações. Então, veja aqui, meu irmão, o que eu falei para você no início? Só é possível viver o reino de Deus em primeiro na minha vida se os meus valores que outrora foram corrompidos pelo pecado venham ser reajustados, realinhados. Isso vem por uma ação do Espírito Santo. E o primeiro passo para que isso aconteça é que eu passe a orar mais, passe a ler mais a palavra, passe a buscar Deus em oração, e assim o Espírito Santo vai tendo mais espaço para mudar e modificar na nossa vida tudo aquilo que precisa ser corrigido. Do contrário, isso não vai acontecer. Então, a gente viu isso até quando Jesus resume a lei e os profetas. Jesus diz assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso está toda a lei e os profetas. Então, nisso realmente se resume a lei e os profetas. E nisso se poderia se resumir muito bem aqui o conceito de valores do reino. A gente está falando dessa primeira etapa. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, eu vou buscar a Deus em oração, na palavra e na adoração. E na segunda parte, o teu próximo como a ti mesmo, a gente vai falar na nossa próxima lição sobre os valores horizontais do reino de Deus. Espero ter te ajudado até aqui. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma pergunta, coloca aqui também nos comentários, algum comentário, se quer acrescentar alguma coisa, escreve aqui também que eu vou fazer questão de ler aqui e de responder. Bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.